Senhoras e senhores, bem-vindos ao Catálogo de Conversas. Meu nome é Victor e eu serei o apresentador deste podcast. Sou proprietário do Catálogo de Banheiros e coproprietário do Catálogo de Gatos, duas modestas páginas no Instagram que partem de premissas muito simples. O Catálogo de Banheiro visa postar fotos em todos os banheiros que eu vou, postar fotos no espelho de todos os banheiros, sempre fazendo algum comentário ou alguma interação no sentido de glorificar os banheiros, por assim dizer. O Catálogo de gatos, na mesma medida, tira foto de gatos aleatórios na rua, dos próprios gatos que eu tenho em casa, que não são poucos. E o Catálogo de Conversas, um tanto diferente dos dois, vem para catalogar esses meus amigos e essas conversas tão importantes e tão incríveis que eu tenho com eles. Muitas vezes essas conversas só são importantes e incríveis na minha cabeça, é claro, mas eu com certeza vou amar construir isso, fazer parte disso, assim como eu gosto muito de construir o Catálogo de Banheiros e o Catálogo de Gatos, que são modestos, é claro, comparados a tantas páginas e perfis incríveis que você encontra pela internet, mas que me fazem feliz. E no final é isso, você deve fazer aquilo que te traz algum tipo de alegria, algum tipo de felicidade, que te estimula a continuar vivendo, e essas coisas fazem parte dessa minha visão de vida. Neste episódio, eu me limitarei a introduzi-los a esta jornada que é o Catálogo de Conversas. Como já disse, não temos um objetivo fixo. Cada episódio trará uma temática diferenciada, um assunto diferente, um outro conteúdo a ser explorado. Meus convidados, como eu também já disse, em geral serão meus amigos, pessoas próximas, pessoas que eu conheço, admiro e gosto muito de sempre conversar. Essas pessoas são pessoas importantes, pessoas com quem eu tenho conversas maravilhosas muitas vezes, que no dia a dia tenho ideias e reflexões importantíssimas a partir dessas pessoas. E eu quero compartilhar isso com vocês, quero trazer isso para o podcast, trazer essa naturalidade de uma conversa do dia a dia. Como vocês devem imaginar, gravo esse podcast em tempos de quarentena, onde estamos forçados, porém forçados para o bem, a ficar longe das pessoas que gostamos, das pessoas com quem costumamos nos reunir. Então esse podcast nasce desse catálogo que já pré-existe, essa ideia de catálogos, e junto às ideias de podcast que estão tão na moda agora, nos dias atuais, e essa junção de ideias trouxe ao Catálogo de Conversas o que eu espero que seja incrível, que seja contínuo, que seja uma experiência positiva, não só para mim, que sou o maior responsável pela idealização e pela construção dele, mas também para todos aqueles que escutarem, participarem e interagirem de alguma forma. Importante falar sobre a responsabilidade do podcast. Eu falarei muitas coisas aqui nos próximos episódios, assim como meus convidados falarão. Tudo que for falado aqui é de inteira responsabilidade do podcast. E quando digo responsabilidade do podcast, é minha responsabilidade. O programa não tem por objetivo ferir ninguém, não tem por objetivo atacar nenhum grupo, nenhuma classe, nenhuma minoria, nenhuma pessoa em específico. Pode acontecer de que alguns títulos tragam o nome de alguma pessoa específica ou que se refiram a alguém especificamente, mas com certeza essa pessoa será questionada, será informada disso antes, mas provavelmente ainda essa pessoa estará participando do podcast em que ela tiver sido citada no título. Portanto, friso, a responsabilidade é inteira do podcast, é inteira minha responsabilidade. As relações humanas são compostas de conflitos, diariamente brigamos, arrumamos problemas. Muitas das coisas, quando vamos ver a fundo, são idiotas, são simples demais. Eventual intriga ou conflito que seja abordado aqui não tem por objetivo acentuar o problema, mas sim tentar resolvê-lo. Então, mais uma vez, ressalto o conteúdo desse podcast, que pode ter uma sensibilidade temática muito forte algumas vezes, porque, como eu disse, em conversas naturais que tenho com meus conhecidos, meus amigos, nós transitamos entre os dois mundos. Falamos sobre o sério, mas por muitas vezes deixamos o sério e entramos no nonsense sem nenhuma delimitação lógica. São inúmeros os exemplos que eu poderia dar quanto a isso. A gente discutindo algo sobre política ou falando sobre alguma questão social e do nada surge alguma piada ou alguma coisa. Claro que essas piadas serão
serão saudáveis, não pretendo que nada aqui seja ofensivo. Deixo muito claro também que os participantes terão sua voz, serão colocados aqui, serão consultados sempre que necessário, então tudo que for falado conta com 100% da concordância daqueles que proferiram. Isso faz parte dos nossos princípios e da nossa responsabilidade enquanto produtor de conteúdo para a internet. Porque, é claro, não há nenhum nível de profissionalismo nesse podcast, não é algo que visa ser profissional. Claro que a gente almeja que isso cresça, que isso se torne uma coisa ainda maior e mais importante, mas a princípio é algo simples, uma conversa entre amigos que tem esse propósito, esse sonho de contribuir para a convivência humana de alguma maneira. O perfil do podcast ainda está sendo construído, as ideias de layout, design, os perfis sociais, as redes sociais ainda estão em processo de construção. É o objetivo que o podcast tenha uma página no Instagram, talvez no Twitter, Facebook provavelmente não, mas quem sabe. Enquanto isso não ocorre, enquanto não temos padrões fechados de comunicação, eu deixo já o e-mail, que é catálogobgc@gmail.com. Repetindo, catálogobgc@gmail.com. Tudo minúsculo, naquela forma que os e-mails costumam ser. Qualquer contato, qualquer necessidade, qualquer questionamento, qualquer tipo de comunicação necessária, qualquer tipo de coisa mesmo, até sugestões ou outras besteiras que sejam notadas durante o programa, serão bem-vindas a este e-mail. Tentarei lê-las assim como possível, trazê-las aqui no canal para serem discutidas até mesmo. Aqui no canal não, aqui no podcast. Então fica esse convite a todos que estão ouvindo a mandar um e-mail, a conversar, a engajar, a mostrar presença, porque nesse podcast são todos bem-vindos. Talvez você seja até o próximo convidado. Claro que nós ainda temos muito a planejar e muito a ser feito, mas tudo começa com um primeiro passo, não é mesmo? Portanto, senhoras e senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Catálogo de Conversas. Em breve teremos novo conteúdo, novas conversas, novas pessoas, novos convidados a serem apresentados, e espero que vocês gostem desse conteúdo que traremos, ou pelo menos tentaremos trazer.